noite de descanso, né? Eu já vou começar falando o texto, senão eu esqueço. Está lá em Isaías 43, a partir do versículo 18. Eu quero falar um pouquinho do que estava acontecendo, né, com o povo de Israel naquele momento. Eles estavam encarcerados na Babilônia, né, no cativeiro, numa internação, como cada um quiser considerar. E Deus fala assim para eles, ó, não olheis para as coisas passadas e nem considereis as antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova acontecer e isso já está à luz, ou seja, isso já está visível. Aí ele termina falando o seguinte: vocês não percebem isso? Quando hoje de manhã eu estava lendo o texto, que eu comecei a ler, né, desde de trás, eu achei que isso era uma profecia, né, de que Deus ia fazer coisas novas na vida do povo e de que o passado ele seria esquecido futuramente, que o povo iria olhar para trás e não ia mais sentir dor. Mas ele termina dizendo uma coisa, que isso já está à luz dos olhos dele, e ele faz uma pergunta, uma indagação, um questionamento. Ele fala assim: vocês não têm percebido isso? Ou seja, uma coisa que já está acontecendo no meio de vocês já tem um tempo, mas talvez a angústia, né, e a amargura de tudo que aconteceu na vida de vocês tem sido muito maior do que a graça que eu estou fazendo agora. Então, corre-se o risco da gente estar recebendo uma coisa nova nesse nosso momento, corre-se o risco de Deus estar fazendo algo novo na nossa vida, mas o nosso coração ainda está preso a uma amargura, a um trauma, a um acontecimento, a uma traição, a uma desavença, a uma discussão, a qualquer tipo de coisa do passado que ainda nos perturba, ou até mesmo que pode ser um gatilho, um motivo para a gente ir aliviar essa angústia na droga. Então, muitas das vezes, a gente precisa olhar para a nossa vida com graça. Olha só quanta coisa boa tem acontecido, mesmo a gente internado. A primeira delas eu não preciso nem dizer. Está todo mundo aqui sem usar droga. E isso é bom demais. Bom para a mente, bom para o físico, bom para o emocional, bom para o espiritual. Tem gente aqui que está chorando e que considera uma angústia, mas tem gente aqui que está chorando de saudade do filho, coisa que não acontecia na drogadição. Tem gente aqui embarulhado pela palavra que falou para o pai ou para a mãe antes de vir para cá porque estava no uso de drogas. E a gente não tinha essa preocupação com o que eu falava, com o que eu fazia, o que eu fazia que ia gerar na minha família um sentimento de angústia. Eu não considerava mais as consequências dos meus atos e hoje eu estou chorando pelo que eu fiz. Isso se chama arrependimento. O problema é que muitas das vezes a gente deixa a culpa tomar conta e esse sentimento de culpa não se transforma em arrependimento e isso sufoca. É por isso que a internação é uma coisa ruim para a gente. Porque é aqui que eu não estou me anestesiando, é aqui que eu não estou buscando na droga um alívio, um refúgio, eu estou vivendo a vida como ela é. Mas isso faz parte do processo. Não posso fugir disso, não tenho como. Fugir disso é fugir do tratamento. Fugir das dores é fugir do tratamento. E Deus fala, ó, vocês não estão percebendo que já tem alguma coisa nova acontecendo no coração de vocês? Porque até 24 horas atrás ninguém se importava com o que fazia. Até 24 horas atrás o filho chamava para ir jogar bola e o pai falava que ia trabalhar com um monte de currículo debaixo do braço. A primeira lata de lixo que passava jogava o currículo fora e ia fumar pedra. E agora está com saudade do filho. Então, tem uma coisa nova acontecendo na nossa vida. E às vezes a amargura é maior, que não deixa a gente ver. A gratidão é quando a gente muda o olhar. A gratidão é quando a gente começa a perceber que coisas pequenas estão acontecendo e daí eu vou ficando grato com aquilo. E aí no outro dia eu fico grato com mais uma coisinha, no outro dia grato com uma coisinha pequena, daqui a pouco o meu coração está cheio de júbilo. Eu estou assoviando, eu estou olhando o passarinho cantar dentro de uma clínica, coisa que eu não fazia antes. Uma vez lá em Londrina, assim que eu cheguei para trabalhar com clínica, isso foi cheguei em Londrina em agosto de 2020 e nós abrimos a clínica em outubro de 2020. E daí teve um certo dia já ali na correria de manutenção e tal, essa vida louca, né, de arrumação de clínica, eu me percebi acordando de manhã com o galo cantando, eu me percebi na hora do almoço deitado debaixo de uma árvore, sentindo a brisa do vento e ouvindo o passarinho cantar. E eu tive essa percepção. Coisas que eu não estava tendo há muitos anos na minha vida. E naquele momento eu prestei atenção naquilo. Eu falei, quanto tempo que eu não contemplo uma sombra?
um passarinho cantar e acordar com o galo cantando. Uma coisa bem pequenininha que motivou meu coração naquele momento, porque há anos eu não consigo acordar, porque a gente troca o dia pela noite, anos que eu não consigo tirar um tempo de descanso, sentar debaixo de uma árvore, nem que seja para descansar, para dormir ou para pensar na vida. Acordar com o galo cantando. Então, o cantar do galo era coisa de pavor na minha vida, porque eu sabia que o dia estava amanhecendo. Daqui a pouquinho, quando eu usava droga, que o galo começava a cantar, eu falava, nossa, daqui a pouco vai ficar claro, eu vou sair na rua, todo mundo vai me ver. Era uma coisa apavorante. E a recuperação começou a eu contemplar o cantar do galo, o passarinho cantar, uma sombra gostosa, uma brisa do vento, começar a querer me aproximar do meu filho novamente. Então, tem coisa boa acontecendo, tem coisa nova acontecendo, e só o coração de um homem amargurado, é só o coração de um homem com raiva do que a família fez é que não consegue contemplar isso. E Deus ainda chama a atenção do povo. Vocês não estão percebendo? Isso não é uma profecia. Isso é uma profecia, talvez, lá de trás, que está se cumprindo e ninguém percebe. Então, existe muita coisa boa acontecendo. Se a gente mudar o foco do olhar, porque qual que é o foco do nosso olhar? Estar aqui é uma coisa horrível, e o quanto mais rápido eu sair é melhor. Então o nosso olhar ele é direcionado para isso. E daí as coisas vão acontecendo, eu não vou percebendo. O sentimento que é para vir vem e eu camuflo ele, eu fico camuflando. E daí eu entro por um caminho, né, de tentar salvar a minha vida e perdê-la. Foi isso que Jesus falou. Todo aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a vida por amor de mim, esse está lá. Porque quem perde a vida, Jesus não quis dizer perder de fato a vida, mas aquele que dedica a sua vida e seu tempo por amor de mim, entendendo que o caminho do discípulo é um processo que vai acontecendo, esse encontra com a vida, porque aceita o processo. Foi o que aconteceu com Pedro, aquele Pedro que negou Jesus. Talvez de todos os discípulos, né, depois de Judas, tenha cometido uma coisa completamente angustiante. E foi angustiante porque a Bíblia fala, Pedro chora amargamente. Mas 40 dias depois ele tem um encontro com Jesus novamente. E daí aquele Pedro com a bola baixa, com o ego que foi ferido, né? Porque a grande questão de Pedro é que Jesus falou, Pedro, você não está pronto. Ele falou, eu estou, se for preciso eu morro por você. Ainda que todos os meus outros amigos e discípulos não façam, eu faço. Eu vou lá e boto a cara e eu boto o peito na frente. Aí quando vieram perguntar a Pedro se Pedro andava com Jesus, ele falou assim, eu nem conheço esse homem. Nunca ouvi falar e nunca andei com ele. Aí vai lá, o galo canta, aí Pedro lembra do que Jesus falou e Pedro chora amargamente. Aí ele aceita o processo, ele baixa a bola, ele vê que Jesus sabia dele mais do que ele viu que ele estava cheio de auto-engano, e daí ele aceita ser o Pedro que caiu. Aí depois Jesus vai lá e trabalha no coração dele, pergunta 3 vezes. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, ele teve a oportunidade de falar que amava Jesus. E daí Pedro é uma outra pessoa depois de passar pelo processo. Esse povo de Israel, a qual Deus deu essa palavra, eu já comecei a fazer uma coisa nova no meio de vocês e vocês não estão percebendo. Eles estavam cativos na Babilônia. Então, na mente deles, estar cativo naquele momento significava total derrota, total falência e uma vida de angústia. E daí aquele cativeiro, ou aquela internação, fazia com que o povo não prestasse atenção naquilo que Deus já tinha começado a fazer na vida deles ali dentro da Babilônia. E daí Deus fala, eu já comecei a fazer um caminho novo há muito tempo. E vocês não estão percebendo. Vocês já estão começando a pensar diferente, o corpo já está desintoxicando, e vocês talvez já começam a ter pensamentos mais coerentes. Talvez muitos aqui já começam a pensar em trabalhar, coisa que a adicção roubou. Talvez muitos aqui já estão tentando reconciliação com a família, que a droga afastou. E isso já é uma mudança. Porque muitas das vezes apenas a angústia de estar aqui dentro ela é muito maior do que a graça dessas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso coração dia após dia. Então, quando Deus dá essa palavra para o povo, ele desperta o povo para o povo olhar para uma coisa que o povo não estava olhando, porque já estava acontecendo. Aquilo ali não era uma profecia, era o cumprimento de uma promessa já, e o povo não estava sabendo disso. Então, hoje, a devocional ela tem essa ideia, né? E ela vem incitar a gente a olhar diferente para a nossa própria vida hoje.